Nesse vídeo, eu vou te mostrar o tamanho do descaso com que a medicina brasileira trata a saúde dos homens. Acompanhe até o final porque a pancada vai ser um pouco bruta. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Loyola, médico, escritor, e o meu trabalho é fazer com que os homens despertem o potencial da sua energia masculina e parem de viver sendo uma sombra dos homens que eles nasceram para ser. Recentemente saiu um posicionamento sobre deficiência de testosterona em homens, publicado em conjunto pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, pela Sociedade Brasileira de Urologia e pela Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Esse posicionamento foi publicado no International Brazilian Journal of Urology. O posicionamento dessas entidades brasileiras é bem explícito. Não se recomenda o rastreamento rotineiro, dosagem de testosterona não é um exame de check-up, basicamente é isso. E também recomenda que o diagnóstico de deficiência de testosterona se torne restrito a homens com sintomas compatíveis, mais confirmação laboratorial de uma testosterona total matinal igual ou abaixo de 264 nanogramas por decilitro, medido em 2 ocasiões. Do meu ponto de vista, tanto o documento publicado pelas entidades médicas quanto o posicionamento delas é recheado de incongruências. Eu vou listar aqui as 3 incongruências principais para você. Primeiro, a linha de corte de testosterona. O documento brasileiro adota como linha de corte uma testosterona total igual ou abaixo de 264 nanogramas por decilitro na presença de sintomas. Cara, muitos homens não sabem quais são os sintomas de deficiência de testosterona, eles podem acabar não buscando atendimento médico por causa desses sintomas, o cara nem reconhece aquilo como um sintoma. A testosterona é fortemente associada apenas a desempenho sexual e sintomas nos domínios muscular, emocional, cognitivo e metabólico frequentemente passam despercebidos pela população em geral. Mas, em nome do argumento, vamos dizer que um sujeito resolveu procurar um médico por causa de algum sintoma que ele percebeu nesses domínios. Será que o profissional do outro lado da mesa lá está realmente capacitado para associar a presença de sintomas musculares, emocionais, cognitivos ou metabólicos à suspeita de deficiência de testosterona? Quantos médicos são capazes de citar 3 sintomas de cada um desses 4 domínios? Mas, ainda em nome do argumento, vamos dizer que o colega conseguiu suspeitar e pediu um exame de dosagem de testosterona para o seu paciente. De repente, o cara vai lá, pega o exame do paciente e olha uma testosterona total de 265 e, segundo a diretriz brasileira, o médico vai dizer para o paciente que está tudo bem. Contudo, existem fortes evidências de que níveis de testosterona total abaixo de 500 nanogramas por decilitro já estão associados a piora cardiometabólica, piora óssea e piora da qualidade de vida. Estudos recentes, como subanálise do estudo Traverse, EMAS, MROS, entre outros, mostram que o risco para a saúde aumenta de forma gradual quando os níveis de testosterona estão abaixo de 500 nanogramas por decilitro, especialmente em homens com obesidade, diabetes tipo 2 ou síndrome metabólica. Consensos internacionais, como o da Associação Americana de Urologia e da Associação Europeia de Urologia, recomendam uma testosterona total de pelo menos 500 nanogramas por decilitro para melhora de sintomas e parâmetros metabólicos. Em 2010, o estudo EMAS, que reuniu 3.369 homens entre 40 e 79 anos de idade, mostrou que a probabilidade de sintomas como disfunção sexual, diminuição do vigor físico, depressão e fadiga aumenta de forma gradual à medida que a testosterona cai abaixo de 375 nanogramas por decilitro, que é uma linha de corte bem acima dos 264 na diretriz brasileira. Em 2011, um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Gothenburg, na Suécia, avaliando 2.416 homens entre 69 e 81 anos de idade, mostrou que homens com uma testosterona total igual ou acima de 550 nanogramas por decilitro apresentavam um risco cardiovascular significativamente menor, reforçando que faixas baixas, como a faixa de 264 descrita na diretriz brasileira, essas faixas já aumentam o risco.
Em 2018, um guideline publicado pela Sociedade Americana de Urologia recomendou explicitamente atingir uma testosterona total de pelo menos 450 a 600 nanogramas por decilitro como alvo terapêutico para maximizar a melhora dos sintomas, a composição corporal e parâmetros metabólicos. A diretriz brasileira fica bem abaixo disso, ao aceitar uma testosterona total de 265 como normal. Em 2024, uma meta-análise reunindo dados individuais de 24.109 homens mostrou que o risco de mortalidade geral aumenta progressivamente quando a testosterona total está abaixo de 500 nanogramas por decilitro. Em 2025, a diretriz publicada pela Sociedade Europeia de Urologia utilizou uma linha de corte de 346 nanogramas por decilitro para estabelecer um diagnóstico de deficiência de testosterona em homens e enfatizou que os benefícios são maiores quando se atinge níveis fisiológicos médios para altos, ou seja, uma testosterona total igual ou acima de 500 nanogramas por decilitro. A diretriz brasileira só recomenda dar o diagnóstico de hipogonadismo quando a testosterona total está igual ou inferior a 264 nanogramas por decilitro e na presença de sintomas de hipogonadismo. Isso coloca os homens debaixo de um risco aumentado para vários problemas graves de saúde devido ao subdiagnóstico do estado de deficiência hormonal. Segundo, a hipocrisia da falta de necessidade de screening. A prevalência de deficiência de testosterona no Brasil pode chegar a 40% na população de homens com 40 anos de idade ou mais, especialmente nos homens que possuem obesidade ou diabetes ou hipertensão arterial. O não diagnóstico precoce gera um ciclo vicioso, onde baixa testosterona leva a mais gordura visceral diminui ainda mais os níveis de testosterona e tudo isso leva o homem a ter uma incidência maior de diabetes, dislipidemia, osteoporose, depressão e doenças cardiovasculares. De modo geral, em uma conta bem conservadora, mas bem conservadora mesmo, a gente pode dizer que cerca de 12% dos homens adultos no Brasil apresentam um estado de deficiência sintomática e laboratorial de testosterona. Mas, mesmo assim, a diretriz brasileira publicada recentemente diz que não é necessário dosar rotineiramente os níveis de testosterona nos homens. Pois bem, nós temos uma incidência de 2 a 5% de hipotireoidismo em homens adultos e a dosagem de TSH, T3 e T4 é solicitada rotineiramente. Mas para uma incidência de 12% de deficiência de testosterona, não precisa verificar os níveis hormonais do cara na rotina. Nós temos uma incidência de 5% de doença coronariana em homens adultos, e exames marcadores como CPK e apolipoproteína são solicitados rotineiramente. Mas, para uma incidência de 12% de deficiência de testosterona, não precisa verificar os níveis hormonais do cara de rotina. Nós temos uma incidência de doença renal grave de apenas 5% em homens adultos, e exames como dosagem de ureia e creatinina são solicitados rotineiramente. Mas, para uma incidência de 12% de deficiência de testosterona, não precisa verificar os níveis hormonais do cara de rotina. Nós temos uma incidência de 5% de casos de gota em homens adultos, e a dosagem de ácido úrico é solicitada rotineiramente. Mas, para uma incidência de 12% de testosterona, não precisa verificar os níveis hormonais do cara de rotina. Nós temos uma incidência de 9% de diabetes tipo 2 em homens adultos, e o exame de glicose e glicohemoglobina é solicitado rotineiramente. Mas, para uma incidência de 12% de deficiência de testosterona, não precisa verificar os níveis hormonais do cara de rotina. Nós temos uma incidência de 11% de dislipidemia em homens adultos, e o exame de colesterol e triglicerídeos é solicitado rotineiramente. Mas, para uma incidência de 12% de deficiência de testosterona, não precisa verificar os níveis hormonais do cara de rotina. Entre as mulheres brasileiras, nós temos uma incidência de 12% de câncer de mama e uma incidência de apenas 2% de câncer no colo do útero. E várias campanhas públicas de conscientização nesse sentido são feitas anualmente,
Campanhas que custam milhões de reais para os cofres públicos, que reúnem médicos em congressos, que geram publicações de sociedades de especialistas, anúncios nas redes sociais, etc. Enquanto 1 em cada 8 mulheres brasileiras terá câncer de mama ao longo da vida, 2 a 4 vezes mais homens já vivem com deficiência de testosterona clinicamente relevante. Os cânceres uterinos, de colo e de corpo de útero somados, afetam juntos cerca de 29 mil mulheres por ano. A deficiência de testosterona afeta mais de 5 milhões de homens, bem mais do que isso. As mulheres recebem recomendação de fazer mamografia e exame ginecológico preventivo rotineiramente, mas os homens não precisam verificar seus níveis hormonais de rotina. Nós temos uma incidência de aproximadamente 10% de hiperplasia prostática benigna e uma incidência de 11% de câncer da próstata, e o exame de PSA é solicitado rotineiramente. Mas, para uma incidência de 12% de deficiência de testosterona, não precisa verificar os níveis hormonais do cara de rotina. Enquanto cerca de 1 em cada 9 homens brasileiros terá algum tipo de câncer na próstata ao longo da vida, 2 a 4 vezes mais homens já convivem com deficiência de testosterona hoje. E esse número sobe muito com sobrepeso, obesidade, diabetes e hipertensão, que são condições que afetam uma parcela bem grande dos homens brasileiros com mais de 45 anos de idade. Ou seja, a deficiência de testosterona é muito mais comum na população masculina brasileira do que o câncer na próstata. Mas a deficiência de testosterona recebe muito menos atenção na saúde pública e na formação médica. E a coisa só piora quando a gente vê uma diretriz clínica assinada por 3 sociedades médicas diferentes que coloca uma pá de cal nessa conscientização que é tão necessária. O Brasil adota uma abordagem proativa para condições de prevalência comparável ou inferior à deficiência de testosterona, mesmo em pessoas assintomáticas ou com sintomas inespecíficos. Isso vale para diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensão, obesidade, apneia obstrutiva do sono, asma, DPOC, câncer prostático, etc. A incongruência central aqui é, no mesmo homem de 40 ou 60 anos de idade que está fazendo um check-up, onde se dosa glicose, colesterol, pressão arterial, avalia-se o índice de massa corporal e se pergunta sobre sono, nesse mesmo cara não se dosa os níveis de testosterona, apesar de a deficiência de testosterona ter uma prevalência equivalente, apesar de a deficiência de testosterona ter uma forte associação causal com várias comorbidades importantes. E apesar das evidências que mostram que tratar a deficiência de testosterona melhora vários desfechos de saúde, como obesidade, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, sarcopenia, osteopenia, osteoporose e depressão, entre vários outros. Esse tipo de recomendação fragmenta o cuidado. Rastreia-se o efeito da deficiência de testo, diabetes, obesidade, hipertensão, mas não se rastreia o possível motor hormonal comum desses problemas. Terceiro, o terrorismo em cima da otimização hormonal. O posicionamento da diretriz brasileira prioriza evitar o excesso de diagnóstico e o uso indiscriminado da reposição de testosterona. Ok, de fato existe um risco real de abuso nessa área e esses abusos já acontecem e causam danos. Mas o que os caras parecem se esquecer na diretriz é que em 80% dos casos de deficiência de testosterona em homens, medidas não farmacológicas, sem necessidade de utilizar qualquer tipo de hormônio, são capazes de recuperar a produção hormonal e entregar naturalmente uma testosterona acima de 600 nanogramas por decilitro. Mas quem vai orientar um paciente sobre essa conduta se nem o diagnóstico de deficiência de testosterona o paciente tem? E mesmo nos 15 a 20% de casos que precisam utilizar hormônios para restaurar de modo estável o quartil superior dos níveis de testosterona, mesmo nesses casos, o uso de hormônios sob acompanhamento médico é extremamente seguro. Em 2023, o ensaio Traverse, que incluiu mais de 5.000 homens, mostrou que a reposição de testosterona não aumentou a incidência de eventos cardiovasculares maiores, não aumentou a incidência de câncer de próstata e não aumentou eventos prostáticos e também não aumentou a mortalidade geral dos pacientes tratados. Outros estudos e meta-análises realizados nos últimos anos mostram
redução de mortalidade, redução de fibrilação atrial, AVC e até diminuição da incidência de diabetes e de câncer prostático nos pacientes que tiveram a sua deficiência de testosterona tratada com hormônio, em comparação aos pacientes que estavam com deficiência de testo e não foram tratados de modo nenhum. Em 2024, um estudo envolvendo dados de saúde de mais de 160 mil homens tratados para deficiência de testosterona com o uso de hormônios mostrou que os pacientes tratados apresentaram uma incidência menor de mortalidade precoce por qualquer causa, uma incidência menor de fibrilação atrial, uma incidência menor de AVC e, pasme você, uma redução de 35% na incidência de câncer da próstata quando comparados a homens que não tiveram a deficiência hormonal corrigida. Em 2024, um estudo clínico randomizado duplo cego mostrou que a terapia de reposição de testosterona associada a mudanças no estilo de vida foi capaz de reduzir em 40% a progressão de pré-diabetes para diabetes tipo 2. Um estudo publicado em abril de 2025 mostrou que a terapia de reposição de testosterona está associada a uma redução de quase 50% de mortalidade precoce por qualquer causa, sem aumento da incidência de eventos cardiovasculares nos homens tratados. Um estudo publicado em setembro de 2025 mostrou que a terapia de reposição de testosterona está associada a uma redução de 16% no risco de câncer de próstata. Redução, eu disse. Sim, a terapia de reposição de testosterona reduziu o risco de câncer de próstata nesse estudo. Um estudo publicado em outubro de 2025 avaliou mais de 26 mil homens com deficiência de testosterona que estavam em terapia de reposição hormonal e concluiu que os homens tratados apresentavam uma menor incidência de mortalidade precoce por qualquer causa, uma menor incidência de AVC isquêmico, uma menor incidência de fibrilação atrial e uma menor incidência de infarto agudo do miocárdio, quando comparados a um grupo de 26 mil homens com deficiência hormonal que não fizeram reposição de testosterona durante o mesmo intervalo de tempo. O posicionamento brasileiro dessa diretriz de 2026 ainda reflete uma cautela pré-estudo Traverse, gerando graves incongruências com as evidências mais atuais de recomendação para diagnóstico e tratamento da deficiência de testosterona em homens. Nas últimas 5 décadas, os níveis de testosterona nos homens vêm caindo acima do que seria esperado para cada faixa etária. Os homens jovens de hoje têm 20 a 25% menos testosterona que as gerações anteriores e estão pagando um preço bem caro por isso. Na verdade, a sociedade inteira está pagando um preço bem caro por isso, por essa epidemia de deficiência de testosterona nos homens. Mas a medicina brasileira ainda parece estar cega, surda e muda para esse problema.